Eu não escolhi vir para o Alasca, foi o exército que me colocou para vir para cá. Quando eu recebi as minhas ordens do Alasca, eu estava na escola de mecânica ainda, faltava ali mais ou menos 2 semanas para me formar como mecânico. O curso de mecânica é bem enxuto, mas ele é bem intenso. São 8 meses intensos, intensos. Uhum. Então, faltava ali 2 semanas para terminar, recebi minhas ordens, Alasca. Quando eu olhei Alasca, eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer no Alasca? Pernambucano, sair da praia, Porto de Galinhas, o que é que eu vou fazer no frio? Mas depois eu pensei, poxa, primeiramente eu sou, como cristão, né? Eu pensei assim, Deus está direcionando a minha vida. Se Ele está me dando oportunidade para esse lugar, é porque Ele tem alguma coisa específica para mim lá no Alasca. E outra, é um lugar que eu nunca imaginei conhecer, não pensava em conhecer um dia, não pensava em vir para cá, não despertava esse interesse em mim, embora que tenha muitas coisas bonitas. Tem o monte mais alto da América do Norte, que é o Monte Denali, que está aqui do lado. Tem também a Aurora Boreal, uma série de coisas. Então, quando eu vi lá Alasca, eu disse, tá bom, vamos lá, é um novo desafio. Eu sei que lá eu vou me autodesafiar e vou aprender muito sobre mim também, aprender muito sobre Alasca e vamos embora. Maravilha, maravilha. E como foi sua adaptação, ô Lidson? Porque, desculpa, porque eu lembro que eu trabalhei em Nova York um tempo, poucos dias, né? E estava muito frio. Para mim era muito frio, menos 5 graus. E trabalhar do lado de fora do hangar ali, né, com helicóptero, eu senti muita dificuldade, principalmente nas mãos. Né? Como que foi essa adaptação sua? Foi tranquila ou foi um pouco mais difícil? Vou voltar para responder a pergunta do inglês depois, tá? Vou responder essa primeiro e vou Tá voltar ótimo. aqui no inglês eu tenho Show. conhecido, lembrei agora. Ó, a adaptação para trabalhar no frio é difícil. É difícil, mas como vocês sabem, o ser humano a gente consegue se adaptar. Sim. Embora você tenha ali todos os equipamentos, luva de proteção, equipamento de proteção, tem um tempo limite que a gente pode trabalhar do lado de fora em certas temperaturas. Porque quando você usa aquelas luvas muito grossas ali, você não consegue ter a mobilidade dos dedos totais, né? Então você precisa usar uma luva mais fina para você ter mobilidade de mexer com uma coisa e outra, uma ferramenta. Então a gente geralmente quando está abaixo de 30, a gente usa Fahrenheit aqui, né? A temperatura é em Fahrenheit, não é em Celsius. Mas quando tá muito negativo, é bem parecido. Quando está ali na faixa de -20, -25 para lá, mais frio que isso, a gente só trabalha 15 minutos do lado de fora e volta para ficar dentro para aquecer de novo. Mesmo com o aquecedor, a gente leva um aquecedor, liga Que o legal. aquecedor, aeronave e tudo, mas a gente só trabalha 15, 20 minutos e volta. E sempre vai alternando. Então, como o time para trabalhar é muito grande, você não deixa de trabalhar na aeronave, né? Você vai alternando. Tá o grupo aqui, 15, 20 minutos, volta, outro grupo vai e fica trabalhando e a gente vai alternando até terminar o que precisa fazer. Se for uma manutenção que é mais demorada, precisa de mais peças, de mais equipamento, uma manutenção mais pesada. Então a gente traz a aeronave para dentro do hangar, tem muito espaço de hangar. No o Exército Americano, essa é a parte boa, né? A gente tem muito material, muito equipamento, um hangar enorme, muito novo. Então a gente traz a aeronave para dentro e dentro tem um controle de temperatura, já aquecido, então a gente consegue trabalhar normalmente, sem luva, sem nada. Geralmente fora são manutenções rápidas, ou inspeção rápida, inspeção pré-voo, inspeção pós-voo, e aqui, como tem muita neve, a gente põe muita capa também, né? A gente protege da formação de gelo, tanto nas asas quanto no head, que a gente fala, né? Que é a parte de cima do rotor ali. Então a gente precisa proteger tudo isso. Respondendo do inglês. Isso. Vamos continuar. Você quer que eu responda em inglês ou quer continuar? Não, Pode pode, falar do pode responder. inglês. Questão do inglês. Cara, quando eu entrei no exército americano, eu falava o básico, básico, básico do inglês. Eu sempre falo assim, hot dog. Hot para mim era cachorro e dog era quente. Isso era o inglês que eu falava, eu não entendia nada. E eu lembro que no meu treinamento básico, que primeiro você aprende a ser um soldado, depois você vai aprender a sua profissão. Primeiro você aprende a ser um soldado militar, você tem todo o treinamento básico de soldado. E eu lembro que os instrutores falavam e gritavam às vezes, porque eles não te tratam muito bem lá não, no começo não. Você precisa perder o civil para virar um soldado. E eu lembro que eles gritavam, gritavam, eu não entendia nada. Eu não entendia nada, eu recorria sempre eu falava um pouco de espanhol, então eu recorria ao o pessoal que falava espanhol e eles traduziam para mim, olha, ele falou isso, 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 faz isso. Aí eu ia e fazia. Mas foi difícil no começo, porém, no dia a dia você vai usando o inglês, você vai usando aquela nomenclatura das ferramentas, do que precisa ser feito. E hoje, graças a Deus, depois de 4 anos aí no Exército, meu inglês é fluente. Eu consigo conversar. Já tive momentos que eu precisei ser chefe de manutenção. A gente sempre faz a rotação aqui e sempre aprendi bastante. No começo tinha dificuldade, mas hoje em dia eu já consigo falar inglês, graças a Deus, perfeitamente aí. Nunca fiz curso, tá? Aprendi tudo no dia a dia, igual o bebezinho aprende a falar.
Não, isso é legal. É o que eu falo, a gente sempre conversa aqui, né? A nossa capacidade de adaptação, de improviso e aprendizado, principalmente em momentos de necessidade, ela é muito rápida, né? Eu falo que a melhor forma de se aprender é quando você está apertado, quando você precisa aprender. Cara, eu lembro que quando eu estava no curso de formação lá, aprendendo para ser mecânico de aeronaves, a primeira prova era o manual. Eles te passam todo o manual da aeronave e você começa a estudar todo o manual. Você estuda ali uns 20 dias do manual, só estudando o manual. Você estuda a parte de. Porque, como assim? Eu sou focado nesse airframe, que é o Chinook, então você aprende de tudo. Você aprende da fuselagem, você aprende do sistema hidráulico, sistema de combustível. Todos os sistemas você tem que dominar esses sistemas. E você vai e estuda todo o manual. Aí no final a prova ele vai perguntar para você como que é, por exemplo, se você tem um problema no trem de pouso assim, 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 onde você vai encontrar esse tipo de manutenção? Aí você vai lá no manual e você responde, página tal, figura tal. E eu lembro que esse primeiro teste, cara, eu tirei, acho que de 0 a 10 ali, eu tirei 4,5 e o mínimo era 6. E eu reprovei, mas não era por falta de conhecimento da aeronave, mas sim pelo inglês. Eu tinha muita dificuldade com o inglês, porque eu ainda não falava inglês fluente. E eu lembro que o pessoal, no quarto que eu tava, eram 3 pessoas. Você divide o quarto com mais duas, né? E o pessoal ia dormir ali 9, 10 da noite. Eu ficava a noite toda estudando o manual, tentando traduzir as palavras, tentando associar português para inglês. Aí foi assim, muito difícil no começo, mas graças a Deus consegui. Refiz a prova e tirei 9,5. Errei só um pouquinho Que lá, mas já legal, foi. cara. Mas eu vou te falar, cara, foi muito difícil porque eu precisei dedicar um tempo extra por não ter o inglês. Então, para quem está começando, se já começar a estudar inglês também, talvez não seja na área militar que a pessoa vai trabalhar, né, seja na aviação civil, mas o inglês é fundamental para a aviação, até porque a aviação, ela tem as leis do país, tem as leis locais, mas geralmente as leis da aviação, elas são internacionais, né? É baseado nas leis internacionais. Então, se você dominar o inglês, vai facilitar muito para qualquer pessoa que está na aviação. Eu e o Murilo aqui, a gente sempre frisa em cima do inglês, né, cara? Porque a gente teve muita dificuldade, né, Murilo, no começo também, né, trabalhando fora. E o tempo todo a gente bate em cima do inglês, principalmente quem tá começando, né? Pra não perder essa oportunidade, porque quanto mais novo, mais rápido aprende. Uma curiosidade que me deu, ô Lidson, com relação à sua licença, né, para trabalhar como mecânico nas Forças Armadas, você faz todo o processo da FAA ou é um processo separado pelas Forças Armadas? Então, deixa eu explicar como que funciona. A gente faz um curso abreviado de 8 meses pela Boeing. No caso, o meu é pela Boeing, porque eu sou do CH-47, que é produzido Sim, pela Boeing. Quando você vai para outro airframe, então vai ser da fábrica que produz aquela aeronave. Seja sim. Bell, seja Sikorsky, dependendo da aeronave qual que vai ser, você vai fazer o curso baseado no manual deles. Porém, como que funciona? Eu não tenho a licença da FAA automaticamente. A Ah, gente tá. vai e faz esse curso abreviado e você começa a trabalhar na aeronave, tem as pessoas que vão inspecionar a sua manutenção, tem os seus líderes, tudo ali. Quando você tem 24 meses de experiência com manutenção de aeronave, o Exército ele te dá a oportunidade de você tirar a sua licença, que a gente chama de A&P aqui, que é Airframe and Power Plant, Uhum. que é da FAA. Então você consegue tirar os seus créditos pelo que você já trabalhou, pela sua experiência, e você não precisa fazer curso nenhum, você não precisa fazer nada. Você só vai estudar para a prova ali e faz. O Exército paga pela licença, faz tudo para você. Você só precisa tirar o seu tempo ali para dizer, eu quero fazer, quero tirar minha licença. Porque a licença do AMP, ela é voltada para a aviação civil. E nossa Uhum. experiência é voltada para a aviação militar. Nós trabalhamos com foco diferente, né? Existe uma diferença, embora os dois sejam aviações, a missão e o propósito da aviação civil e da militar é bem diferente. A aviação civil é mais voltada para conforto, para lucro das empresas, para transporte de passageiros. E a aviação militar já tem outro rumo aí, né? Bem mais diferente. Geralmente ali a aviação civil ela tem as limitações, tem limitação de clima, tem muitas limitações. E na aviação militar, muitas vezes ali a gente voa no limite ou às vezes até depois do limite ali. Então tem os detalhes. Entendi. É, Respondendo à licença, então, como eu te falei, não sei se eu fui muito claro em relação à licença, nós não temos Entendi. a licença automaticamente, mas você tem a oportunidade de ir tirar a sua licença e o Exército ele paga tudo para você. Aí você, quando sai do Exército, pode trabalhar na aviação civil. Para trabalhar no Exército, você não precisa dessa licença. Entendi. bem legal. Normalmente as Forças Armadas elas têm a autorregulação, né?
Então, assim, lógico que segue todos os padrões internacionais, mas eles têm uns parâmetros diferenciados de operação. O Lidson, durante esse processo todo que dá para ver que não foi fácil, em algum momento você chegou a pensar em desistir, jogar tudo pro alto?